Olá a todos, saudações cordiais. Dando continuidade ao assunto claro e escuro, na aula anterior eu trabalhei em um olho que fiz em gesso. Hoje eu lhes disse que nós trabalharíamos no nariz e na boca. Então eu resolvi colocar essa peça também que eu fiz em gesso no rosto, para termos já uma totalidade do assunto e darmos por encerrado, pelo menos essa abordagem. Então, no claro e escuro no rosto. Então, ainda uma luz que vem da esquerda para a direita na diagonal, ok. Então, aqui, relembrando o assunto do olho, eu tenho aqui o osso nasal, a testa, o osso frontal, aqui arco zigomático, pálpebra superior, pálpebra inferior, o globo, ok? E agora acrescentando os elementos, o nariz com a cartilagem, as abas, né? Ponta do nariz, o lábio superior, lábio inferior, queixo, e aqui amassando o rosto, né? Completando com o zigomático. Então, eu tenho aqui uma luz que vem iluminar todo o lado esquerdo, aqui uma pequena área de penumbra e aqui a sombra um pouco mais profunda. Então, é importante observar aqui o que projeta a sombra e onde a luz incide. Onde a luz incide, é importante frisar aqui onde a luz incide e onde projeta a sombra. Então, como no exemplo da aula anterior, que era um fragmento, era só essa parte, né? Então a luz vem, incide na testa, a glabela, aqui o arco superciliar, a pálpebra acaba recebendo um pouco mais luz, né? O globo reflete a sombra aqui na cavidade da orbital ocular, né? Que o músculo da face, ele acaba também fazendo sombra aqui próxima à aba, à asa nasal, correto? Então, o lábio superior, ele vem um pouco mais à frente e ele acaba sempre, quando a luz é de cima para baixo ou na lateral, nessa diagonal, ele acaba sempre sendo um pouco mais escuro que o lábio inferior. Ok? Então, tenho esta área bem iluminada da asa, da aba, né? A narina, eu teria uma sombra nela. Aqui o freio da boca também tem uma parte em sombra, uma parte iluminada. Então, aqui, metade do lábio superior, uma penumbra, e na outra metade, uma sombra um pouco mais profunda. Isso se passa também com o lábio inferior, que ele é um pouco mais iluminado que o lábio superior, porém, aqui também. Aqui, uma penumbra um pouco menos acentuada, e aqui uma penumbra também em relação ao lábio superior. Então, o lábio inferior acaba também fazendo uma sombra aqui sobre o queixo. Ok? Aqui eu não tenho, essa peça não tem orelha, tudo, mas enfim. Aqui dá para ilustrar como a luz se comporta na face. Então, vamos para a execução. Bom, vamos começar o desenho então. Eu vou marcar aqui o quanto que eu posso desenhar para que ele está sendo enquadrado pela câmera. Mais ou menos o tamanho que eu posso fazer. Então, aqui, ok. Eu vou fazer em carvão também, sobre o papel Panamá. O limite da cabeça da peça é aqui. O limite do cabelo está mais ou menos aqui.
Então eu pego isso, divido em 3, aproximadamente. Agora eu confiro se dividir certo. 1, 2, 3. O olhômetro tá bom. A figura tem mais ou menos a largura, essa largura aqui. Eu vou fazer o desenho de uma forma um pouco mais solta, sem medir muito, porque ainda o assunto, o objeto nosso aqui é o claro escuro. Aqui, linha da sobrancelha, linha do nariz, que divide ao meio, lábio inferior, abertura da boca. Aqui eu coloco mais ou menos a orbital ocular. Eu vou dando um pouco de forma à sobrancelha. Pega a largura do nariz. Determinar onde eu quero que o olho inicie aqui, aproximadamente. Então, eu tenho que pegar isso aqui, da ponta do nariz. Isso, essa largura do nariz que eu pretendo. Então, eu estou desenhando de uma forma um pouco mais solta, sem medir muito. Mas, de qualquer forma, a prática de medir me dá essa habilidade de olhar e, de uma forma um pouco mais intuitiva, e perceber as proporções. Então, por isso que é importante sempre estar fazendo o exercício medindo. A distância entre os olhos é o tamanho do olho.
Eu vou definir um pouco as linhas e também já localizando um pouco as áreas de sombra. Fazendo tudo de uma forma um pouco mais dinâmica para ganhar tempo. Se vocês puderem olhar no meu canal do YouTube, tem uma aula que eu trato da blocagem, de como você perceber os blocos de claro-escuro, de volumes do rosto. Então, vocês podem dar uma olhada lá que serve como um suporte para esse exercício aqui. Então, isso daqui também é um rosto que eu fiz em gesso. Ele está sem lixar, né? Então não tem um acabamento muito fino. Porém, é útil para o nosso exercício aqui. Depois, uma outra ocasião, eu lixo ele, deixo ele bem... O arco zigomático, aqui é o orbital bucal. Orbital da boca. Então, eu vou fazer uma breve recapitulação do que eu fiz até aqui, para a gente manter uma linha de compreensão também da estrutura. Então, eu fiz uma linha de simetria, para poder distribuir dos dois lados, medir mais ou menos o quanto que eu preciso ter da peça, onde seria
o limite da testa, daí dividir em 3 partes, parte da testa, nariz e até o queixo. Determinei mais ou menos a largura do nariz, com que ela coincidisse com a da ponta até a linha dos olhos. Então, ó. Ok? Iniciei os olhos tomando aqui a asa nasal, o início. Depois eu tenho que deslocar esse olho um pouquinho mais para dentro. Fica mais interessante. A parte de baixo aqui eu divido ao meio, acho a base do lábio inferior, daí um pouco mais acima acho a abertura da boca. Agora vou tentar ficar um pouco mais atento ao limite do rosto. Vou fazer no olhômetro mesmo, sem medir. A peça ela não é muito simétrica quanto ao limite do rosto, mas eu vou deixar no desenho um pouco mais simétrico. Ok. Vou agora trabalhar um pouco mais as sombras. Esfumar um pouco. Apagar essa linha de simetria. Aqui eu tenho o volume da pálpebra inferior, que ela obedece o volume do globo ocular, né? Ele está aqui, ó. Aqui desse lado eu vou tirar um pouco do excesso do carvão para poder priorizar as luzes. Vou limpar um pouquinho mais ainda aqui, né? Deixar bem clarinho aqui para trabalhar com o branco, favorecer as luzes. E vou deixar o lado de lá para agora trabalhar as sombras. Com uma barra de carvão, eu vou escurecer o fundo. Carvão vegetal. Para
Já estabeleci um contraste para valorizar os claros. Então aqui eu penso no olho com uma esfera. Aproveito para arrastar já o carvão para dentro da figura, para ir auxiliando no sombreado. Então, com o próprio material do fundo, eu vou usando para construir as sombras.
Trabalhar com carvão é muito divertido. Esse lance de sujar a mão é bem legal. Deve dar uma atenção especial para o nariz. Eu acho que a minha escultura não tem uma qualidade muito boa, então eu vou tentar um pouquinho além dela. Então eu dou uma atenção toda para o lado direito, onde a sombra é mais intensa, para ela me auxiliar na construção do claro escuro. Acabei apoiando a mão aqui e tirei o desenho do olho. Isso tem que se tomar cuidado para não fazer.
Aqui o côncavo da orbital ocular. Lembrando da esfera, né? Um fiozinho de luz na espessura da pálpebra. Aqui também o côncavo da orbital ocular. Aqui também o côncavo da cavidade da orbital ocular. Acentuo mais o escuro aqui. O interessante observar é que este olho, como ele recebe mais luz, é possível perceber melhor o formato de esfera do globo. Agora este, como ele está mais na sombra do osso nasal e da cartilagem, então ele fica um pouco mais misturado e menos evidente a forma da esfera do olho. Mas aqui eu acabo tendo uma luz refletida do osso nasal, então ela reflete na parte de dentro aqui do globo, então a sombra acaba ficando mais ao centro, porque aqui acaba tendo uma área refletida e aqui a luz incidindo na esfera do globo. E isso eu vou ressaltar depois com o branco. Aqui também acabo tendo essa sombra aqui na orbital e a luz refletida nessa parte da pálpebra. Limpar um pouco aqui o arco superciliar. Ele acaba incidindo luz aqui também.
E eu vou começar a trabalhar um pouco já os claros, os pastel branco. Esse barulho que vocês estão ouvindo de fundo é minha filha brincando. Brincando com a Luna, nossa cachorrinha. Então, um pouco de luz que consegue passar incide aqui no arco zigomático, deixando uma penumbra. Experimentar os dois lápis para ver se qual deles acaba deixando mais claro aqui.
Então, com o lápis eu estou fazendo pequenos ajustes na área intermediária entre a luz mais intensa e a sombra mais profunda. Somando ao negro que eu já coloquei, vou construindo escalas de cinza. Depois eu intensifico o branco aqui deste lado. Limpar as manchas de carvão pro branco vir com mais força. Agora eu vou pegar um pincel para fundir melhor as sombras, para poder esfumar um pouco.
Dessa forma, o carvão ele vai fundindo com a cor do papel e vai fazendo um meio tom bem interessante, ó. Colocar uma luz refletida aqui. Dá um pouco mais de atenção pro nariz aqui. Mencionar um pouco mais a asa, né? Aqui tem bastante luz nela. Aqui um pouquinho de luz refletida, bem no limite do nariz. Na narina também.
Vou exagerar nos claros, os pontos mais claros. Bom, vamos até aqui. Eu poderia trabalhar um pouco mais, lapidar um pouco mais o desenho, mas não vem ao caso. Depois, em outro momento, podemos estudar um pouco mais da questão do acabamento mesmo. Aqui foi mais para ilustrar a questão da luz se comportando no rosto humano. Então, recapitulando, uma luz que vem da esquerda para a direita, na diagonal. Evidentemente, todo o lado esquerdo estará mais iluminado, com um pouco mais de presença na testa, né, no osso frontal, o arco superciliar, osso nasal, cartilagem, ponta do nariz, a asa esquerda, aqui a orbital da boca, pegando o lábio superior, a parte de cima do lábio, e na verdade a luz incidindo no lábio inferior, sempre mais do que, quando a luz vem de cima, lógico, sempre mais no lábio inferior do que o lábio superior. Então aqui o queixo, também, lembrando da esfera, né? A luz acaba pegando mais aqui, faz uma penumbra, depois a área mais de sombra. O arco zigomático, o globo pegando a pálpebra,
pensando que isso também é uma esfera, a pálpebra inferior, o lado esquerdo dessa esfera, as sombras projetadas, né, do nariz, da cavidade da orbital ocular, aqui, aqui, aqui a sombra do globo, aqui a sombra do arco zigomático. Então é isso. Novamente lhes peço que compartilhem, dê um like caso tenham gostado, espero que tenham gostado. E no nosso próximo encontro vamos começar a tratar do assunto cor. Até que então foi claro e escuro, valores de claro e escuro. Eu peguei objetos, depois peguei um olho que eu construí, agora esse exercício com o rosto. Então no próximo trataremos do assunto cor. Então fiquem atentos. Nelson Braga JR, YouTube Nelson Braga JR, Facebook e Instagram também Nelson Braga JR. O meu particular do Facebook é Nelson Braga Júnior e Instagram Nelson BRJR. Um grande abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro.